Olá, queridos, tudo bem? Vocês fazem parte do nossa escola Coração em Chamas. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês fazerem parte desse projeto. Nós vamos tratar de assuntos aqui bem profundos, em cada aula, vamos dar um passo a passo a mais, né? Para a gente poder aproveitar ao máximo aqui. Alguns até falaram assim, pastor, pode demorar um pouco mais, tudo bem, se precisar passar um pouco mais, eu passo, tá bom? E eu espero que você consiga acompanhar. Se você precisar, você dá um pausa no vídeo, toma um café, depois volta, mas é importante que você, antes de ver a outra aula, que você sempre acompanhe aquela aula ali para você ficar por dentro do assunto, tá beleza? Então, hoje nós vamos, eu quero fazer alguns comentários aqui, eu vou ler um texto com você da Bíblia, a gente vai mergulhar aí na palavra, vamos mergulhar no entendimento sobre esse assunto, que é um dos assuntos mais importantes para os nossos dias, talvez seja um dos assuntos também ignorados, e muitas vezes tratado de forma imatura, que é a questão da libertação espiritual e cura interior. Por isso nós estamos trazendo essa oficina, né? É a oficina da alma, aqui para a nossa escola Coração em Chamas, tá bom? Eu vou colocar um texto aqui para vocês na tela, e eu queria ler com vocês e vamos comentar sobre esse assunto, tá? Entrando mais afinco aqui nessa questão de libertação espiritual. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui a anotação, como é que é? No texto. Vou botar o texto aqui para vocês. Tá aí. Esse texto é muito profundo, ele é muito forte, né? O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, né? Aos Coríntios, na cidade de Coríntios, né? Aos Coríntios. E ele diz, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne. Agora presta atenção nisso aqui. E do espírito. Imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Vocês lembram quando a gente trouxe, né, essas esferas aqui, né, representando o espírito? Só para a gente lembrar aqui rapidinho. A alma, tem que botar um pouquinho mais para o lado aqui, peraí. A alma, né? E depois nós temos o... Cadê? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Cadê? E aqui nós temos o corpo, a interseção entre eles, né? A parte imaterial, o espírito e... Deixa eu botar aqui, letra E de espírito, né? Rapidinho, gente. Pô, tá difícil aqui, tá agarrado. É de espírito, a alma, né? E o corpo, tá aqui. Pronto. Essa parte, o espírito e a alma, a parte imaterial, e o corpo, vou chamar isso aqui de três esferas, né? A esfera espiritual e a esfera da alma, a esfera psicológica e a esfera do corpo, a esfera natural, né? E ele fala assim, ora, amados, pois que temos tais promessas, né? Deixa eu ver se eu consigo. Pois que temos, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Ué, imundícia da carne, existe imundícia no espírito? Sim. Então ele diz que nós não devemos somente nos purificar das questões naturais, carnais, mas também das questões espirituais. E é sobre isso que eu quero falar nesse assunto, porque para haver cura interior na vida de alguém, primeiro, né, o objetivo primário é verificar se há problemas, né, específicos nesta esfera aqui, que é a esfera espiritual. A esfera espiritual. Aqui, ele fala de purificarmos das imundícias da carne e do espírito. Você pode ver que o espírito, nós falamos que o espírito ele sobressai, né, tem uma certa prevalência sobre a alma, e a alma tem uma sobrevalência sobre o corpo, né? Para lá, assim. Entende? Então, purifiquemos de toda a imundícia da carne e depois e do espírito, não depois, né? Da carne e do espírito. São duas coisas que precisam ser tratadas. A questão espiritual e a questão do corpo. E você vê que essas coisas afetam a alma, né? Então, é interessante saber que para haver cura interior primeiramente importante que nós devemos verificar se há problemas específicos na esfera espiritual. Porque se há problemas na esfera espiritual, né, e esses problemas não forem resolvidos,
certamente o fator psicológico ele vai ser bloqueado. E isso vai fazer com que a alma seja impedida, de fato, né, de ser liberta e seja curada dos traumas, das rejeições. Então é perceptível, amados, que os problemas espirituais, eles causam bloqueios nas pessoas. Problemas espirituais causam bloqueio nas pessoas, né? Existem pessoas que não vão além da sua vida cristã, espiritual, simplesmente por falta de conhecimento e quebra de princípios espirituais em suas vidas. Por isso, eu posso afirmar a vocês que o caminho da verdadeira liberdade, né, em Cristo Jesus é a palavra mais importante que existe, que é a palavra verdade. A verdade, ela é o lugar onde tudo começa a acontecer na nossa vida. Eu quero mostrar para vocês aqui, rapidinho também, vou desenhar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu limpar tudo isso aqui. Vou desenhar aqui algo para vocês. Olha, nós falamos sobre o tabernáculo de Moisés. Deixa eu desenhar de novo aqui. O tabernáculo de Moisés também é uma maquete de cura. Vou explicar. Tá? Nós temos aqui o tabernáculo de Moisés, né? E podia puxar isso um pouquinho mais para lá, peraí. Ó, não sei se eu vou conseguir. Vou conseguir. Aqui, vamos dizer que essa parte. Deixa eu dividir ele primeiro em 3 lugares, assim. Pronto. Então nós temos aqui o átrio. Presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês, tá? O átrio. O átrio. Nós temos aqui, vocês já sabem, né? O santo lugar. Santo lugar, certo? E nós temos aqui o Santo dos Santos. Pronto, tá aí, os 3. O que acontece? Em João 14, pena que eu não estou com o texto aqui aberto para vocês, deixa eu ver se eu consigo botar na tela aqui a Bíblia online para a gente ler junto. Presta atenção nesse texto. Bíblia online, pronto. Vou botar aqui na tela para vocês, tá? Vamos lá. Em João, capítulo 14. Ó. Olha o que Jesus disse em João, capítulo 14. Ih, vai ficar em cima do... Ih, irmão, deu zero. Deixa eu ver se eu fecho aqui. Aí, pronto. Mas ficou em cima aqui das letras, né? Deixa para lá, eu vou ler o texto para vocês, tá? João 14, depois você confere. Diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar o lugar. E ele diz, olha, quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, e para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Jesus falou uma coisa meio louca. Eu falei, peraí, vocês sabem para onde eu estou indo, né? Eu vou para o Pai e tal. E os discípulos estavam perturbados com isso. E aí, disse-lhe Tomé no versículo 5, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus falou assim, olha, eu vou para o Pai, não fiquem tristes, eu vou morrer, eu preciso ir para o Pai, né? É uma conversa meio estranha, eles ficaram perturbados, e Jesus começa a dizer umas coisas meio loucas, e de repente, Tomé, ele falou assim, e depois que Jesus falou aquilo ali, ele falou assim, olha, gente, vocês sabem o caminho para onde eu vou, né? O caminho que eu vou para o Pai. E aí vocês sabem o caminho para onde eu vou. Aí o Tomé falou, olha, nós não sabemos não, você pode explicar para nós? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E isso sempre me intrigou, por que Jesus respondeu dessa forma, né? Porque Jesus ele ensinou através da sua vida o caminho que nos leva ao Pai, tudo bem. Mas por que Jesus usou essas palavras, o caminho, a verdade e a vida? E aí chama atenção, porque, curiosamente, quando você vai estudar o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Moisés tem esses 3 lugares aqui, tá? Olha que interessante. Presta atenção nisso aqui. A primeira porta que dá para o átrio, eles chamavam de o caminho. Olha que coisa mais interessante. Caminho. E a porta que dava para o santo lugar, eles conheciam também como verdade. Interessante? E o caminho que vai para o Santo dos Santos, vida. Não é muito interessante? E agora, se você partir do princípio de que o átrio poderia representar a parte externa de nós, que é o corpo, né? E aqui onde a salvação acontece, na verdade, do Santo dos Santos, né? E passa pela alma, aqui seria a alma, vamos colocar aqui na nossa aulinha de hoje, a alma, e aqui o espírito.
né, que eu coloquei na outra aula, se não me engano. Então, nós temos aqui, curiosamente, Jesus falou, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: por que Jesus falou dessa forma? Vocês conhecem o caminho? Porque há muitos anos atrás, desde o tempo que eles saíram do Egito, quando Deus estabeleceu o tabernáculo, Deus tem ensinado para eles os princípios, mesmo que de forma de sombra, né, simbólica, Deus estava ensinando para eles os princípios, né, espirituais que nos leva a construir um lugar para Deus. Porque o tabernáculo de Moisés teve como objetivo principal construir um lugar para que Deus pudesse habitar e se mover no meio deles. O governo de Deus seja estabelecido sobre eles. Da mesma forma, o tabernáculo também fala de nós. E ele pode nos ensinar o que nós precisamos fazer para recebermos esse governo de Deus, para que ele nós não sejamos apenas a habitação de Deus, mas também que ele se manifesta em nossa vida e através da nossa vida. Entende? Então, o tabernáculo de Moisés, se você olhar aqui, olha que interessante. No santo lugar haviam 3 utensílios. Havia o candelabro de ouro, que era todo de ouro maciço, né? Tinha a mesa dos pães, que era chamado também de pães da presença, né? E ali também havia um incenso, o lugar de oração, né? Que representava a oração dos santos ali, o incenso, antes do véu que entrava no Santo dos Santos. O que é mais interessante, queridos, é que para você, deixa eu mostrar aqui a setinha, tá? É que para você chegar no Santo dos Santos, se você colocar no Google assim, por exemplo, Porta dos Fundos ou Porta dos Fundos do Tabernáculo de Moisés, você não encontra. A única forma de você acessar o Santo dos Santos era passando pelo santo lugar. Deixa eu ver se o meu mouse não está indo para lá. Cadê? Ah, está aqui. Então, a única forma de você ter acesso ao Santo dos Santos aqui, ó, você teria que passar pelo santo lugar, entrando no caminho, passando aqui pelo santo lugar, Santo dos Santos. Ou seja, a única maneira de você encontrar a verdadeira vida é passando pela verdade. A verdade, ela precede a vida. Uau! A verdade precede a vida. Então, enquanto uma pessoa viver a sua vida alienado, ou uma pessoa que está fora da sua realidade, você conhece pessoas que são assim, que parece que estão fora da realidade, elas pensam que são uma coisa e não são, né? Parece que a pessoa não se enxerga dessa forma. Então, tem muita gente assim no nosso meio que elas não querem encarar a verdade. Elas preferem viver um evangelho de fantasia, romântico, mas não querem enfrentar a verdade. Agora, você só alimenta da presença de Deus, o pão da presença, aqui, ó, na verdade. Não há outro caminho. A verdade é essa, né? Não há outro caminho. Então, quando a gente vai tratar esse assunto sobre cura e libertação, a primeira coisa que tem que acontecer é a verdade. A verdade é o caminho. Então, não adianta a pessoa... Às vezes as pessoas me procuravam para pedir ajuda e a gente começava, então, a colocar a verdade na mesa, mostrando para essa pessoa, olha, é isso aqui que a gente vê. A gente percebe isso aqui em você, você fez isso, você fez aquilo. Eu já passei por várias situações assim, de pessoas falar assim, Gida, você é um pai para mim. Você é um pai para mim. E aí eu chamava a pessoa para conversar. Quando a gente começava a perceber os problemas, né, da pessoa, como um pai espiritual para essa pessoa, nós chamávamos numa sala, eu e Carol, minha esposa, e eu trazia à mesa até as provas de que ele fez. Mentira, né, pecados, e a gente começava a confrontar no amor. Nós orávamos primeiro e falava, olha, nós vamos colocar para você aqui o que a gente tem percebido nesse tempo que você tem andado conosco. E a gente começava, então, a colocar as verdades na mesa. E a gente vê que a maior parte dessas pessoas, elas fogem. Tentava fugir para um lado, para o outro, a gente fala, não, peraí, não, nós temos aqui provas, está aqui e tal. E tem pessoas que foram embora, nem olharam para trás, foram embora e não querem nem saber de nada. Por quê? Porque o evangelho é o evangelho da verdade, o evangelho não é uma fantasia, né? E se você quer cura e libertação para a área da sua vida, você vai ter que encarar a verdade. Você vai ter que orar e falar, Senhor, eu quero chegar no Santo dos Santos, me ajuda a passar pela verdade. E lá na verdade existe o candelabro que fala do Espírito Santo, né? Da luz do Espírito Santo. Ele precisa trazer a verdade. Ali você é iluminado por essa luz. E é somente aqueles que andam na verdade que podem comer do pão da presença. É por isso que nós temos pessoas fracas no nosso meio, espiritualmente falando. Por quê? Porque elas preferem colocar uma máscara de evangélico, de crente, e não encarar que ela precisa resolver certos problemas espirituais na sua vida.
Então, para ver uma cura interior, é preciso, primeiramente, verificar se há problemas específicos na esfera espiritual. Amém? Nós já desenhei, eu tirei o desenho, né? Deixa eu botar se eu consigo recuperar aqui o desenho. Rapaz, cadê o meu mouse que não está aqui? Deixa eu ver se eu consigo, né? Aí, ó. Tá lá. Então, as pessoas não querem encarar a verdade no íntimo. A Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo. Então, nós temos que enfrentar a verdade. Amém? Aqui a esfera espiritual. Então, primeira coisa, tem que trazer a luz, né, o que está em trevas. Deixar que a luz do candelabro toque a sua vida profundamente. Então, amados, nós podemos dizer que o primeiro requisito para haver libertação e cura de fato na vida de uma pessoa é descobrir os problemas que se encontram na esfera espiritual, porque se essas questões não forem resolvidas, certamente vai ficar difícil tratar os conflitos, os traumas, os ressentimentos, a questão do perdão e etc. Ok? Então, eu quero falar com vocês nessa aula de hoje alguns problemas que podem causar bloqueios espirituais e te impedir de caminhar. Né? Vamos falar um pouco desses problemas espirituais. Um dos problemas espirituais eu chamo de alianças espirituais. Né? Existem coisas que a gente faz na vida e a gente vive numa geração que não dá valor à questão da aliança. Hoje a gente vive numa geração que é assim, vamos casar. Se não der certo, a gente separa. Né? E isso é uma coisa muito séria no reino do espírito, né? Quando você tem relação sexual com uma pessoa, você se torna uma só carne com ela. Né? Há uma ligação espiritual, há uma ligação almática, há uma ligação muito forte quando você faz uma aliança de sangue com a pessoa, porque a relação sexual ela tem a conotação de uma aliança de sangue. Né? Você se tornar um com a pessoa, conhecer a pessoa na intimidade, isso é muito sério. Então a gente vive uma geração que não dá valor a essas questões. Né? Namorados que vão para a cama com a namorada, meninas que se envolvem com homens casados, vira amante de homem casado, e prostituição, se envolve com prostituta, e essas coisas vão criando alianças espirituais, envolvimentos espirituais, porque por trás disso tudo existem demônios que trabalham nessas áreas. Né? Não é à toa que eu já trabalhei com libertação, expulsão de demônio de mulheres, de pombagira e etc, e etc. Né? Espíritos que levavam as mulheres a fazer coisas tão promíscuas que no final, quando o espírito saía dela, ela ficava com nojo. Ela não conseguia entender por que ela estava tão promíscua naquela hora, por que ela fez aquilo, ela sente nojo, porque na verdade é um espírito que trabalha na mente dela, levando ela a fazer essas coisas. Mas isso tudo começa com alianças espirituais que ela fez ao se envolver, né, sexualmente com outros homens, homem casado, prostituto e etc. E homens também com mulheres e etc. Essas coisas todas vão trazendo alianças espirituais para dentro da nossa vida. Né? E isso é sério. Nós também temos a questão de endemoniamento, né, possessão maligna, opressão espiritual. E só para a gente poder colocar aqui essas três coisas, vou limpar aqui, tá, gente? Vou limpar. Melhor. Só para a gente falar um pouco isso aqui, ó, endemoniamento. Vou colocar aqui a diferença dos três, só para a gente entrar nesse assunto. A gente está tratando de libertação espiritual. Endemoniamento é quando o inimigo tem acesso àquela pessoa. Né? Ele entra e sai daquela pessoa quando ele quer. Ele usa a boca daquela pessoa. Esse é o tipo de endemoniamento. E tem a possessão. Né? A possessão é quando ele já habita literalmente na pessoa. O endemoniamento, existem vários níveis de endemoniamento. Né? Existem endemoniamentos que a pessoa ainda está consciente e o demônio ali falando com ela e mexendo com a mente dela. E a possessão é quando literalmente ele toma todos os sentidos daquela pessoa. Né? A possessão maligna. E tem isso aqui, né? Que muitos sofrem desse tipo de coisa aqui, ó, que é o terceiro, que é a opressão espiritual. Né? A opressão, nesse caso, os espíritos eles já não conseguem possuir essa pessoa, tá? Mas eles ficam ali do lado de fora, né? Oprimindo essa pessoa, que é a opressão espiritual. Né? Acho que a maior parte de nós cristãos sofremos disso aqui. Ó. A maior parte de nós não sofremos mais o endemoniamento, né? Quando o inimigo tem acesso àquela pessoa de tomar seu corpo por um tempo ali, tomar sua boca, tomar sua vida. E a possessão também, nós nos tornamos templo do Espírito Santo,
Mas isso aqui, a opressão espiritual, nós sofremos muito isso aqui de ataques espirituais, né? Então, isso me leva a conversar com vocês sobre um assunto muito discutido na igreja, que é isso aqui, ó. Vou colocar aqui também na tela para vocês. Vamos falar sobre isso, tá? Lógico que depois eu vou me aprofundar mais ainda em cada encontro nosso. Vamos lá. Isso aqui, ó, quebra de maldição e rompimento de pactos espirituais. Só mudar de cor aqui para ficar bonitinho. Tá aí. Quebra de maldição e rompimento de pactos espirituais. Por que é preciso falar isso com você sobre, né? Falar com vocês sobre isso, né? É porque muitas vezes acontece de uma pessoa estar verdadeiramente convertida, né? Uma pessoa que está na igreja, ela foi salva em Cristo Jesus, ela nasceu de novo e o Espírito Santo habita nela. Por exemplo, na Bíblia nós encontramos diversas verdades espirituais que foram conquistadas na cruz, né? Nós nascemos de novo, segundo a palavra, segundo as Coríntios 5, 16, 17 fala isso, nós nascemos de novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8 fala isso, né? A Bíblia fala que nós somos abençoados em Cristo Jesus, né? A Bíblia diz que o pecado não mais terá domínio sobre nós, que estamos debaixo da graça. Porém, quando nós olhamos para a nossa realidade que nós estamos vivendo aqui, ou seja, na esfera natural, às vezes nós percebemos que existe uma aparente contradição no que a Bíblia diz e a nossa vida diz. Você já se pegou escravo de um pecado, mas a Bíblia diz que você não é mais escravo do pecado, entende? Você já ouviu que você é mais que vencedor, mas você só vive derrotado diante do pecado, diante de situações da sua vida? Então, a Bíblia está mentindo quando diz essas coisas sobre você? Não. É porque a Bíblia ela está trabalhando a questão da esfera espiritual. A Bíblia trata de verdades espirituais, o espírito aqui, né? Nós estamos nessa outra esfera aqui, conectados com a nossa alma, né? A esfera do corpo, o espírito, e a Bíblia trata das questões espirituais, né? Agora, nós precisamos entender isso, porque para a gente saber lidar com isso. Essas realidades já foram conquistadas na cruz do Calvário, mas para que elas toquem a esfera natural, nós precisaremos de fé. E o que é a fé? A fé, eu vou até colocar uma frase aqui bonita, essa frase, vou colocar para vocês escreverem, depois vocês me marcam no Instagram. Ó, vocês vão lá me marcar e vão me marcar lá e postar isso aqui, ó. Essa frase aqui é muito tremenda, ó. Muito tremenda. Peraí. Texto. O texto. Abre. Isso. Isso aqui, ó. Cadê, gente? Oxi! Aí. Ctrl V. A fé é a obediência em movimento. A fé é a obediência em movimento. Isso é forte, né? Então não adianta dizer essas coisas, que você é mais que vencedor, que você é forte, que o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida, se no silêncio do nosso coração nós não queremos andar no caminho da obediência a Cristo. Não adianta você estudar sobre o caminho se você não está disposto a andar nele, né? Tudo começa a partir do momento em que você disponibiliza o seu coração a andar com Cristo, de fato, mudar suas atitudes, né? Então, essas realidades, quando a gente começa a viver para Cristo e começa então a viver uma vida de fé, uma fé de uma obediência que se movimenta, né, procurando sempre obedecer a palavra, vivendo longe do pecado, buscando santificar nosso coração, santificar nosso espírito, essas coisas que são realidades espirituais começam então a invadir nossa vida e então nós experimentamos no natural o que já é no espiritual. Que aí isso traz o quê? O resultado disso? O refrigério da alma. Uau! Então existem pessoas que aceitaram a Cristo, é a ovelha de Cristo, mas que ainda não se apropriaram dessa realidade espiritual. Entenderam? Bom, então se essa pessoa vivia no mundo tendo uma vida espiritual no passado com forças malignas, como por exemplo ocultismo, feitiçaria, macumbaria, bruxaria, enfim, todo tipo de envolvimento espiritual com as trevas, essa pessoa é muito vulnerável espiritualmente. Por exemplo, eu já tive na nossa igreja uma menina que ela, quando era criança, ela foi consagrada ao diabo, literalmente. A mãe matou um bode e
consagrou ela e batizou ela no sangue para o diabo. Quando essa menina, então, veio para a igreja, a primeira coisa que aconteceu, ela caiu endemoniada na porta da igreja. E fomos orar por ela para expulsar o demônio dela. E a gente viu que toda vez que a gente orar por ela, ela caía endemoniada. Ela estava num processo de cura, de libertação, e ela estava ainda muito vulnerável espiritualmente, porque foram abertos portais espirituais na vida dela muito fortes. E o diabo queria reivindicar esse direito sobre a vida dela, e a gente estava ali batalhando em oração. Mas chegou uma hora que eu falava para o pessoal, gente, pare de orar por ela. Não coloque a mão na cabeça dela, porque ela vai acabar caindo endemoniada de novo. Então foi um processo longo, porque o envolvimento dela com as trevas era muito forte. Isso torna a pessoa cada dia mais vulnerável espiritualmente. Tem pessoas que eu conheço, aqui mesmo em casa, veio uma senhora pedir ajuda em oração e ela disse que estava com uma amiga em casa e de repente o copo voou na frente dela. O copo veio na direção para matar ela. O copo saiu do armário voando e veio na direção dela. E elas ficaram impactadas com aquilo, porque era sobrenatural demais aquilo, né? Tem pessoas que vê vultos, tem pessoas que ouvem vozes, tem pessoas que passam por todo tipo de ataque espiritual, porque principalmente no início da caminhada cristã, né? Por quê? Porque à medida que você aceita Jesus, agora o diabo vem para querer reivindicar esse direito que, na verdade, foi cancelado pelo sangue de Cristo na cruz, né? Mas é bem natural que pessoas que tiveram esse tipo de envolvimento espiritual profundo passam por esse tipo de batalha espiritual no seu início, pelo menos na sua caminhada, no início da sua caminhada. Agora, se essa pessoa, depois de muitos anos frequentando uma igreja evangélica, ouvindo a palavra ali, e ainda passa por esse, ainda é vulnerável espiritualmente, existem coisas aí que precisam ser tratadas. Tem alguma coisa errada, porque essas coisas já eram ter sido resolvidas. Porque a caminhada cristã, o caminho do justo é como a aurora da manhã, que vai amanhecendo até se tornar dia perfeito. Se o seu desenvolvimento espiritual na sua maturidade não evoluiu, então peraí, tem alguma coisa errada. Existem coisas que estão bloqueando a sua vida e que precisam realmente de cura e libertação, né? Então, uma pessoa crente que de fato não se submete a Cristo através de uma vida submetida a Ele e à sua palavra, é como, na verdade, uma casa sem paredes, né? Sem portas. O inimigo pode até não entrar na casa e habitar mais ali, mas ele olha para você, ele está te vendo, você não tem proteção espiritual. Os muros estão destruídos, a janela está destruída. Então ele lança os dardos na sua vida, ele lança os seus lixos espirituais dentro dessa casa, tornando essa casa mal cheirosa e desagradável. Por isso que muitas pessoas, mesmo estando na igreja, acham chato ser crente. Por que essas pessoas têm esses sentimentos? Parece estar sempre se esforçando, não melhora, vontade de ir embora. Porque, na verdade, as portas espirituais estão abertas, né? As paredes estão destruídas. Precisa se construir uma casa à sua volta, uma segurança. E isso tem a ver com princípios espirituais. A casa espiritual, ela é formada por princípios espirituais. Amém? Então, isso é uma coisa muito séria e muitas pessoas sofrem ataques espirituais e não conseguem compreender os ataques do inimigo, como elas estão vulneráveis simplesmente pelo fato de não ter tratado na sua vida algumas coisas que estão ligadas à impureza espiritual. Isso é grave, isso é sério, né? E tem muita gente assim no nosso meio, irmãos, tem muita gente. Nossa, eu conheço muita gente que está na igreja há anos, mas que não deram nenhum passo nessa caminhada. Porque, de fato, o problema não está na igreja, o problema não está na doutrina, o problema não está no pastor, o problema está em nós. Né? A gente tem que se permitir ser vencido por Deus, a gente tem que se permitir. Né? Então, quantas pessoas nós podemos ver que, apesar de todos os dias na igreja estar ali cumprindo as suas regras eclesiásticas, mas que não conseguem crescer na sua vida espiritual. Então, eu queria falar com vocês de um desses pactos espirituais que traz, consequentemente, maldição sobre as nossas vidas. Vou colocar aqui na tela aqui o nome. Esse aqui, ó, é muito sério. Aliás, eu vou até limpar a tela aqui, tá? Vou limpar, que eu vou colocar um texto bíblico aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar primeiro o texto, depois eu vou falar o que se trata. O próprio texto vai dizer para você do que se trata, tá? Presta atenção nesse texto. Lá vai. Será que eu consigo colocar todo o texto aqui na tela? Sim. Oh, rapaz, esse programa é muito bom. Presta atenção. Essa situação aqui, ó, que eu quero tratar com vocês, é um dos laços espirituais, pactos espirituais muito graves. Esse aqui, ó. Idolatria.
Tá? Vamos ler o texto, que eu quero te chamar a atenção para esse texto aqui. Tá? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, e nem as servirá, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira geração. Presta atenção nisso. Até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia. Deixa eu pegar aqui um negócio aqui rapidinho. Cadê aqui? Isso aqui é muito forte, isso aqui, ó. Tem que chamar atenção para vocês isso aqui, ó. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia a milhares do que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Eu chamei a atenção nisso aqui, né? Por quê? Deus está associando, né, a sua ordem de não ter outros deuses com a maldição que visitará a família até a terceira e quarta geração. É muito interessante isso, porque no Velho Testamento, quando Deus evoca essa visitação da maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, como ele diz aqui, ele está se referindo 90% das vezes ao pecado da idolatria. Uau! Perceberam? Você viu a associação que Deus fez com a idolatria e o pecado, que a iniquidade dos pais, dos filhos, essa maldição que atinge gerações, né? Isso revela algo para nós aqui. O quê? Que o pecado da idolatria, ele é um tipo de pecado diferente. Por quê? Porque não é um tipo de pecado que só nos atinge psicologicamente e moralmente, mas nos compromete com o diabo. Isso mesmo. Então, nós precisamos ver que Deus não estava proibindo aqui nesse texto Israel de adorar outros deuses, simplesmente pelo fato de ele estar com ciúme da pedra, da madeira, do etc. Deus estava proibindo a idolatria porque ele sabe que esse pecado ele cria alianças com demônios. Uau! Idolatria faz com que nós nos compactuamos, né, com espíritos malignos. Quer ver um tipo de idolatria? Idolatria ao corpo. Já viu esse tipo de idolatria? A pessoa faz academia, aí gosta de andar sem camisa, ou aquela mulher está sempre sensual, sempre usando roupa apertada. Isso é idolatria ao corpo. Sabia disso? Existem vários tipos de idolatria. Idolatria a uma filosofia de vida. E você sabe o que eu estou falando, né? Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. O seu ídolo pode ser seu marido, o seu ídolo pode ser tantas outras coisas. Mas eu estou falando especificamente um tipo de idolatria que afeta muito essa questão espiritual quando se trata de adoração aos deuses, adoração a espíritos, né? E envolvimento com as trevas, tá? Mas existe muito tipo de idolatria que acaba tomando seu dinheiro, você gasta seu dinheiro mais com aquilo, você tem mais prazer em gastar seu dinheiro para alimentar o seu corpo, de alimentar as suas vaidades, do que pegar seu dinheiro e investir no reino de Deus e alimentar seu espírito. Tem pessoas que reclamam de tudo na igreja, a oferta, o dízimo e tal, mas ela não tem dificuldade de pegar seu dinheiro e ir ali comprar um produto ou pagar tantos R$1.000 para mudar os seus lábios, mudar os seios e etc, etc. Isso é idolatria, né? E essa pessoa está na igreja usando roupa lá e está lá adorando a Deus e não está adorando a Deus, né? Porque na verdade o seu ídolo é a sua própria vaidade. Então, a idolatria faz com que nós nos compactuemos com espíritos malignos. Quer ver como é que isso é uma verdade em outro texto? Vou botar aqui na tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui. Deixa eu ver, peraí. Tirei. Vou botar aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10, 20. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo Ctrl V. Aí. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é muito sério, ó. Isso aqui é muito forte. Ó. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes, com os demônios. Participantes com os demônios. Forte isso, né? Então, amados, nós podemos dizer que pactos idólatras geram maldições.
espirituais. Todos nós sabemos que os demônios, eles não comem farofa, eles não fumam, por exemplo, charutos, não se servem de flores ou de uma vela acesa, né? O que são essas coisas, na verdade? O que são essas coisas? Né? Essas coisas, elas servem como símbolo de um contrato que está sendo feito no nível espiritual. Né? Quando uma pessoa faz o seu pedido, a pessoa coloca a sua fé no ídolo, se comprometendo com a entidade que a atende. Né? Até um certo ponto, essa entidade às vezes até atende mesmo, né? Trazendo uma falsa sensação de consolo. Então, o que essa pessoa ela ganha em troca quando faz isso? Ela vai lá, aí a menina, a história de uma garota que nós conhecemos foi da cartomante evangélica, foi da cartomante que o marido estava sendo problema. Olha só, evangélica, olha a falta de a ignorância, né? A ignorância da pessoa. E aí, sabe o que aconteceu? Ela comprou lá um incenso para queimar na sua casa. E quando foi dormir de madrugada, quando ela abriu os olhos, tinha uma mulher sem rosto em frente a ela, com o cabelo todo oprimido, na frente dela, num espírito maligno, né? Ali do lado dela na cama. Uau, isso é grave. Então, o que essa pessoa ganha em troca quando faz isso? Às vezes, ela até mesmo atendida, né? Geralmente, essa pessoa está carente, buscando ser consolada, buscando um conforto em relação a alguém que morreu, ou até mesmo ela se vê aprisionada em carências e quer que seu amor volte, mesmo que seja na marra, né? Ela busca o seu amor em tantos dias. E ela vai lá e compra o que a sacerdotisa das trevas pede para comprar, porque aquele espírito pediu aquilo ali, e ela faz esse pacto com esse demônio. Né? E o que o espírito ganha? O que o espírito maligno ganha nessa história? Esse espírito, ele ganha o direito de habitar e governar a sua vida. Ele se torna numa espécie de agiota espiritual. Ele ganha domínio sobre aquela vida. Isso é grave. Né? E os demônios sabem que é através do pecado de idolatria que eles não somente têm acesso à vida daquela pessoa, mas que eles terão acesso à família daquela pessoa. Até mesmo a geração daquela família nos próximos anos. E isso é sério demais. Por isso que eu estou mostrando para vocês que o pecado de idolatria é uma espécie de pacto espiritual muito grave, porque ele é um tipo de pecado que constrói um portal para que os demônios passeiem por gerações numa família. Eu já ouvi falar de um espírito que se manifestou numa família, numa casa, e teve uma hora que ele falou assim, eu estou nessa casa há mais de 500 anos. Ou seja, há mais de 500 anos que alguém lá no passado, nos seus antepassados, fez algum tipo de pacto que trouxe a manifestação, esse espírito passeava nessa casa. E a história também de uma família que eu trabalhei com libertação, e a experiência que eu tive foi muito forte. Foi a primeira vez que eu vi um anjo na minha frente, ministrando, e foi uma coisa muito espiritual. Naquela noite o Senhor pediu para eu ficar de jejum, eu não sabia que eu ia ministrar essa família, mas aí acabei que no outro dia, eu fiquei a noite toda de jejum e oração, e no outro dia eu fui convidado para ir numa casa, e cheguei lá, descobrimos que uma família há mais de 20 anos, ela é atacada espiritualmente. Uma das irmãs, são vários irmãos, né? E uma das irmãs caía endemoniada toda hora. Né? E aí, naquela hora que a gente começou a ministrar, a mãe, a dona da casa, a matriarca, falou que acontecia algumas coisas dentro de casa, tipo a geladeira saía do lugar, um dia a geladeira apareceu na sala, foi uma coisa louca, assim, não arrastou, né? O quadro estava virado ao contrário, a televisão ligava sem tomada de madrugada, e essas coisas assim. Quando ela começou a falar assim, eu falei, meu Deus, o negócio aqui vai ficar quente, hein? E quando nós fomos orar, nós ungimos as portas da casa, ungimos as janelas, e de repente toda a família caiu endemoniada na nossa frente. Foi um negócio muito louco, né? Uma mulher ficou possuída, o demônio disse que ia jogar pela janela, e nós falamos, o anjo do Senhor não vai deixar. A gente apareceu um anjo na frente dela, assim, o demônio caiu para trás, e nós expulsamos o demônio daquela pessoa. Foi um negócio muito louco, né? Que eu não sou de contar isso para todo mundo, contando para vocês aqui, numa coisa que eu saio falando, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de acreditar nessas coisas, mas eu estava lá, eu vivenciei isso, e eu sei que isso é muito sério, né? A minha esposa, por exemplo, fala que quando era pequena, ela já foi kardecista, o travesseiro da cama rolou na frente dela sozinho, né? E ela já viu coisas também espirituais, pessoas que já viram, passaram por experiências assim. Se você já passou, você pode compartilhar também comigo aí, né? Mas isso são espíritos que se manifestam mesmo, de verdade. Existem tipos de pecados que constroem lugares para manifestação
até mesmo da manifestação no natural de coisas espirituais, que no caso é esse espírito que se manifestou nesse dia. E a família toda caiu endemoniada, tivemos que expulsar demônios de um por um. O demônio que saía de um e ia para o outro. Aí, e a gente teve que expulsar, fechar toda a casa para o demônio conseguir, a gente conseguir expulsá-lo de uma vez por toda aquela vida. Pregamos o evangelho ali, todos confessaram a Jesus, falamos do compromisso que precisavam ter com Jesus para que esse demônio não voltasse mais. E ali foi quebrado toda a aliança com ele. Amém? Então, uma maldição ela pode acompanhar uma família durante anos, trazendo enfermidades, comportamentos, né? Eu até acredito que existem, sim, comportamentos espirituais, do tipo a questão do homossexualismo, a questão quando se entra no fator espiritual, né? Uma maldição hereditária. O vô que teve um filho que era homossexual, eu conheci uma família que todos os filhos primogênitos se tornavam homossexuais. Isso pode ter certeza que isso tem a ver com pecados escondidos lá atrás, familiar, né? Também, né? Nesse caso específico eu estou falando. Então, comportamentos, né? Toda família, por exemplo, tem a história daquele filho que é o mais rebelde, né? Geralmente essa ovelha negra é oprimida por esse tipo de espírito geracional. Toda família tem essa pessoa. Por isso que quando Deus salva alguém na família primeiro, ele começa por esse tipo de ovelha negra. Ele salva o pior, né? Pois o intuito do pai é resgatar essa família da maldição familiar. E a partir daquela pessoa, ele inicia, então, uma nova história de vida, né? Então, amados, só para falar uma coisa interessante também, você já viu como existem crianças que são afetadas demais? Existem crianças que são muito afetadas espiritualmente, são muito atacadas espiritualmente, né? Por quê? Porque, na verdade, nós temos que lembrar que os pais é a proteção espiritual dos filhos, né? Os espíritos malignos, eles acabam tendo acesso às crianças por causa do pecado dos pais, né? Pais que vivem em adultério, não percebem o quanto seus filhos são atacados espiritualmente. O pai está lá vivendo uma vida com um amante, a mãe, e um não conta para o outro, ninguém sabe disso, vive uma vida promíscua e tal, e o pai tem acesso à pornografia na internet, a mãe também, etc, etc. E esses pecados que não são tratados acabam afetando os filhos, porque abrem portais e o inimigo então começa a atacar os filhos, né? Você já ouviu casos de filhos que do nada começam a sentir angústia, vontade de se matar, vontade de se cortar com gilete. Vai ver, porque às vezes o que eles fazem? Eles pegam o filho e levam para o psicólogo. E quando, na verdade, o problema não está na questão psicológica nesse sentido. Muitas vezes está no problema espiritual da casa, porque os pais são verdadeiros telhados quebrados, janelas quebradas, são muros quebrados. E isso está trazendo, então, um ataque espiritual sobre aquela criança. Então, por isso que eu estou falando, a gente precisa ter equilíbrio, de saber lidar com essas coisas, pedir direção do Espírito Santo. Existem famílias crentes evangélicas que vão para a igreja após domingo e que seus filhos são profundamente atacados, mas eles não sabem que se você olhar, se colocar esses pais numa mesa e botar eles para colocar para fora o seu coração e falar dos seus pecados, você vai ver que existem N pecados ali escondidos, que um não tratava com o outro. E isso certamente traz guerra espiritual. Isso é realidade, gente. Isso é realidade. O nosso filho, ele é muito atacado, né? Até porque nós somos ministros e a gente sabe que a gente precisa proteger nossa casa. Nós temos que jejuar, orar, estar com a vida no altar. E quando a gente sente que está sendo atacado, a gente senta um com o outro e precisamos colocar, olha, o que precisa ser tratado? A gente percebeu isso, olha, tem que tratar isso aqui. Porque se a gente não colocar na luz essas coisas, o diabo vai encontrando brechas para atacar nossos filhos, né? Então, isso é uma coisa interessante. Então, se há uma brecha, precisa ser fechado mediante a confissão, precisa ser colocado na luz, tá? E é uma das maneiras que Deus faz para quebrar a maldição causada pela idolatria que dá direito a demônios agirem na família e gerar esse tipo de ovelha negra, né? E quando Deus, então, salva esse tipo de pessoa, qual é o intuito do Senhor? É que a partir de você, que foi salvo em Cristo Jesus, passe a amá-lo e a andar conforme a sua palavra. Para quê? Para que toda maldição seja quebrada em nome de Jesus. Através desse movimento de adoração, que é a fé em obediência, em movimento, a fé em movimento, você então começa a ser
uma espécie de remidor da sua família. Uau! Então, existem pessoas que, quando saem do cativeiro espiritual de suas vidas, elas precisam de uma restauração em suas defesas espirituais. Como é que estão as suas defesas espirituais, meu irmão, minha irmã? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? Pensa, já falei sobre a verdade. Existe uma verdade. Qual é a verdade? Ah, pastor, eu sou um diácono, ou sou uma diaconisa, mas eu tenho problemas com promiscuidade, eu sou muito promíscua, eu gosto de visitar de vez em quando um site pornográfico, de vez em quando eu caio, sabe? Eu me pego me masturbando, vendo pornografia. Às vezes eu sinto nojo de mim, raiva, depois passo um tempo, eu faço até jejum, eu oro, mas depois eu volto de novo naquele mesmo lixo e eu me vejo naquela lama do pecado, depois me pego envergonhado, sinto que meus ossos secaram, eu já tenho vergonha diante de Deus para orar, para adorar. Você tem que ser sincero. Sim, pastor, olha, eu sou casada, mas eu confesso para você que de vez em quando eu me pego tendo pensamentos com outro homem e tal. Então, essas coisas são graves. Né? Quem está aí? Pode entrar. São coisas graves que precisam ser tratados, né? Que precisam ser colocados na luz. Ah, pastor, eu tenho um pecado, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Eu, às vezes, quando me pego pensando essas coisas, tal. Quais são, como está as suas defesas espirituais, né? Uau, isso é sério. Tem muita gente no nosso meio evangélico com a vida cheia de pecados, né? Cheia de pecados. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a pecar. Eu já caí em pecados que eu tive que confessar, eu tive que tratar com pessoas, eu tive que falar, tive que trazer à luz. É difícil, né, quando a gente vai tratar o pecado, porque isso traz consequências horríveis para nós. Mexe com o nosso orgulho, mexe com as nossas vaidades, né, acaba nos expondo. Por isso que eu indico a você que quando você for confessar um pecado para alguém, seja alguém que te ama, alguém maduro, né? Por isso eu oro também que quando você vá, então, pastor, eu preciso confessar esse pecado. Precisa, sim, mas você precisa orar e pedir ao Senhor, Senhor, gera uma situação, gera o momento certo para que eu não faça besteira, né? Porque às vezes você entra naquele tal do sincerocídio, aí você quer tratar um pecado com a sua sinceridade, né? Eu fiz isso porque você é isso, aí você fica justificando o seu pecado. Isso não é de Deus, né? Você tem que estar com o coração quebrantado, o coração contrito, porque antes de tudo você pecou contra o Senhor. E não é bom a gente ferir o coração do nosso pai. É triste, né? Eu, por exemplo, quando eu firo o coração do meu pai, eu fico muito mal. Meu Deus, eu nunca quero machucar meu pai. Nenhum filho quer machucar seu pai, tá? Então, isso é uma coisa séria. Eu aconselho você também, se você tem pastores maduros, se você está numa igreja, você acredita naqueles pastores. Né? Não é possível que você está numa igreja sendo pastoreado por alguém que não quer ser pastoreado. Não, não existe isso. Se você tem pastores maduros, você precisa ter áreas na sua vida que precisam de cura, né, de tratamento, procure seus pastores, né? Converse com eles, abra o seu coração com eles lá. Tá? Isso vai ajudar você. Esse é o processo. O primeiro processo é a confissão. A confissão, ela fecha a porta, né? Então, quando você começa a trazer à luz as coisas, deixar o candelabro iluminar essas áreas da sua vida, e você começa então a quebrar esses pactos, né? E você começa a dizer, Senhor, eu quero restauração, eu quero cura, eu quero ir para a verdade. Aí sim, os laços espirituais são quebrados. Uau! Então, quando tomamos uma atitude em direção à quebra de maldições em nossa vida, a obra da cruz ela penetra a nossa realidade. E aí ela transforma a nossa vida, afetando até mesmo quem está à nossa volta. Então, deixa eu mostrar outro texto para vocês aqui na Bíblia. Lá em 1 João, João 3,8, diz assim, João, repara que tem gente chegando aqui em casa, aqui estão falando alto ali, então, não sei se vocês estão ouvindo. Ó, diz assim, ó, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Uau! Entendeu, amados? Então, eu queria desenhar um gráfico para vocês aqui rapidinho. Deixa eu limpar tudo. Deixa eu desenhar aqui rapidinho um gráfico para vocês. Aqui. Aqui. Só que a cor não ficou legal, né? Deixa eu pegar um vermelho mesmo.
Vermelho, assim. Assim. Ó. Aqui. Aqui. Consciente. Acho que é assim que escreve, né? Consciente e inconsciente. Acho que é assim também que escreve. Tá aí, inconsciente. Essa é a parte consciente. Olha o pedaço que é o consciente. Olha o inconsciente. Muitas vezes nós não percebemos como nós somos afetados e como nós somos influenciados por tudo que entra na nossa mente na parte inconsciente. A consciência é rasa em comparação ao inconsciente, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quando alguém recebe a revelação da palavra de Deus, ela se torna consciente, certo? Ela se torna consciente do evangelho. Ainda que na maioria das vezes ela não tenha de imediato, né, aqui, plena convicção da posse da sua herança. Para isso, ela precisa, então, se posicionar de maneira gradativa e amadurecida em relação à palavra de Deus. Ou seja, não é a oração de quebra de maldição, de renúncia ou de rompimento de pactos que vai salvar ou restaurar essa pessoa. Não. Aquele que salva é Cristo, né, pela fé. Agora, a oração, ela nos ajuda, né, ou ajuda essa pessoa salva a tomar posse do que Cristo fez na cruz por ela no tocante à luta ao nosso inimigo, com o nosso inimigo. Amém? Então, hoje nós podemos ver um segmento da igreja que atribui tudo a demônios, né? E nós temos outro segmento de igreja que atribui praticamente tudo a distúrbios psicológicos, a distúrbios ou ali enfermidades, né, comuns. Então, não existe, aliás, existe, né, aquela igreja que ela é madura, que sabe lidar com essas questões com equilíbrio, buscando ouvir do Espírito Santo a direção correta para tratar cada assunto individualmente, né? E aquilo, os dois extremos estão errados. Tudo nós precisamos de direcionamento do Espírito Santo de tratar certos assuntos, porque nem tudo vai ser demônio, nem tudo será apenas psicológico. Precisamos encontrar um equilíbrio nisso aí. Então, se em algum tempo na sua vida ou na nossa vida nós atrelamos a nossa fé aos ídolos ou os nossos antepassados o fizeram antes de nós, né? Nós precisamos agora exercer a mesma fé, né? Porém em Deus, para nós assumirmos que de fato estamos livres da maldição. Então, na minha família, irmãos, a minha mãe, ela viu o próprio irmão matar o próprio pai com a machado, né? Com o machado. Você vê que na família você encontra muitos ali que morreram de câncer e muitas maldições vindo sobre a família por causa disso. É muito grave, é muito grave, né? Mas o Senhor me libertou. O Senhor, a partir de mim, e também libertou minha mãe. Minha mãe hoje é uma mulher salva em Cristo Jesus, né? Graças a Deus. E a partir de mim, Deus começou uma nova história. Eu sou um adorador do Senhor agora. A partir de mim, eu sou um remidor da minha família. Quando eu decidi, então, colocar a minha vida aos pés da cruz. O propósito de Deus é, através da sua vida, quebrar todo o laço, todo o pacto espiritual na sua família. E como isso vai acontecer? Não é indo para a igreja. Não é lendo mais a Bíblia. Não é jejuando, não estou falando isso. Eu estou falando é um comprometimento interno com o Senhor. É um comprometimento interno com o Senhor. A sua vida pertence ao Senhor Jesus. A sua vida pertencer de fato, a sua vida, a sua alma, o seu corpo, o seu espírito. Você apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. É uma escolha. Eu escolhi amar Jesus. Durante todo o meu processo, eu digo para você, muitos problemas da minha alma, muitas carências, muitos problemas espirituais eu carregava durante esse processo todo. Mesmo ali, lá no início, quando comecei a já ministrar o evangelho pelo Brasil, eu carregava muitos problemas espirituais na alma e etc. E nesse processo doloroso, eu fui me permitindo ser curado pelo Senhor. Até hoje, eu falo, Senhor, eu quero ser curado, quero ser tratado cada dia mais, porque cada dia mais eu quero experimentar os benefícios de alguém que está debaixo da graça de Deus. Amém? Lá em Êxodo 20, versículo 6, diz, olha, para terminar a nossa aula de hoje, olha o versículo.
e faço misericórdia até 1000 gerações dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Forte demais. O Senhor quer abençoar a sua vida, né? O Senhor quer falar com você, mas você precisa se permitir. Você precisa parar e falar: Pai, eu tenho essas áreas da minha vida que eu preciso de cura. Eu reconheço essas áreas da minha vida. E a partir de agora eu quero saber do Senhor quais são as atitudes que eu preciso tomar para que eu consiga, de fato, vencer esse mal na minha vida. E Ele vai te revelar. E a Escola Coração em Chamas está aqui para isso, para ajudar você a ver essas coisas. Laços da alma, aquela foto do ex-namorado, da ex-namorada, aquela lembrancinha que você guarda, e toda vez que você está mal com seu marido, você vai lá e busca aquilo ali, aquilo gera sentimentos. Daqui a pouquinho tem gente que cai em adultério com ex-namorados lá dos 13 anos de idade, porque tinha um laço ali, um resquício da alma, e quando lembrava, aí trazia aquele sentimento infantil, aquela mentira, aquela ilusão, e foi procurar a pessoa e de repente pegou e caiu. Né? Então, existem várias histórias assim. Então, quebra isso em nome de Jesus. Amém? Então, amados, uau! Então, para terminar aqui, eu preciso deixar claro para você que é necessário a gente tomar cuidado para a gente não achar que tudo é pacto, né? Que tudo é maldição. Nós vamos ver que alguns livros evangélicos nessa área, quando se trata desse tema, eles acabam exagerando. E o exagero ele cria um novo jugo, né? E em nome da vigilância, alguns começam a temer o diabo, em vez de buscar a Cristo. Crente não tem que ter medo do diabo, tá? O diabo ele tem lugar secundário na Bíblia. E assim deve ser na sua vida também. Amém? Na vida do cristão. Quem é o centro? Quem é o eixo? Quem é o cerne da vida cristã? É o Senhor Jesus. Nós temos que manter um equilíbrio, não subestimando o diabo, nem desprezando o assunto, tá? Mas precisamos lembrar que Cristo que é o nosso centro. Amém? A Bíblia diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, eu queria deixar essa aula com vocês aqui sobre pactos espirituais, sobre limpeza espiritual. E uma das maneiras de você trazer limpeza espiritual, além de trazer a questão da confissão, e a gente vai entrar em mais assuntos sobre isso, é você separar a sua vida para o Senhor. Então, nesses dias que você está aqui ouvindo essa aula, tire um momento onde você está para orar e falar: Senhor, fale comigo, fale com o meu coração, confesse os seus pecados para Ele ali, põe para fora tudo e fala: Senhor, eu estou disposto a trilhar o caminho da cura. Fale isso para Ele, esteja disposto mesmo de verdade, né? E tenho certeza que o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, que nos ensina toda a verdade, vai te ensinar o que você deve fazer para se livrar do mal. Em nome de Jesus. Amém? Vou ficar por aqui, a aula vai ficar muito grande, né? Mas espero que você tenha gostado desse encontro nosso. É uma conversa muito séria, né? Deixa o seu comentário no vídeo, para mim que é importante. Dá o like no vídeo, tá bom? Um abraço, gente. A paz do Senhor. Tchau. Fui!